Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu vou estar dando início a uma série de vídeos onde eu vou estar falando sobre o uso de ocitocina no autismo. Essa série de vídeos vão compreender 5 vídeos, né? No primeiro vídeo eu vou falar o panorama geral, o segundo vídeo vai ser um vídeo curto, onde vai ter em relação a como funciona esse hormônio, a ocitocina. No terceiro vídeo eu vou estar falando do uso da ocitocina no autismo, aonde que ela atuaria. No quarto vídeo eu vou estar trazendo todos os melhores estudos e a evidência científica que tem do uso de ocitocina em autismo. E no quinto vídeo eu vou estar trazendo uma entrevista com um médico que utiliza isso na clínica, que já tem algum respaldo em resultado clínico em relação a isso, né? Ou pelo menos que já verificou casos do uso de ocitocina em pacientes autistas. Então vai ser esses 5 vídeos, né? Porventura pode ser um sexto vídeo falando um pouquinho dos possíveis riscos, das possíveis complicações, mas eu acho que isso eu vou encaixar em outros vídeos. Então, como eu falei, o vídeo de hoje é mais para dar um panorama geral. Por que se pensa do uso de ocitocina nos pacientes autistas? Então, como a gente sabe, o autismo, o que define a condição do autista é um padrão tanto restritivo quanto repetitivo do comportamento. Não só do comportamento, como também dos interesses de modo geral e das atividades, que vão gerar com isso, devido a esse padrão restritivo, né, esse modo de se relacionar, uma anormalidade, tanto na interação quanto na comunicação social. Esse é um quadro geral, né? Tanto é o que seguia o DSM-5, quanto é o quanto seguia o DSM-4, quanto o DSM-5, só acabou trocando o modo de organizar, né? Então, assim, em relação por que acontece o autismo, ou seja, a fisiopatologia, o que leva à doença, a gente tem muito estudo, muito se sabe já sobre o autismo, né? Você tem muitas evidências genéticas, são várias faculdades que estudam sobre o autismo, a gente sabe vários genes que já estão associados ao autismo, várias anormalidades moleculares a nível de célula, né? Seja a nível de mitocôndria, seja a nível de ribossomo, seja a nível de defeitos de proteína, seja a níveis de estresse oxidativo, a níveis de epigenética, como que a gente tem um mapeamento muito bom em relação à parte biomolecular do autismo. Porém, a gente não tem uma clareza por completo da fisiopatologia do autismo, né? A gente tem várias pequenas evidências, mas assim, o mecanismo fisiopatológico completo, a gente não tem toda essa clareza. Tanto é que os 2 fármacos aprovados pelo FDA para tratamento do autismo, né, que é a risperidona e o outro antipsicótico, eles atuam muito mais na parte sintomatológica, né, controlando irritabilidade, controlando agitação tanto motora quanto comportamental do paciente autista. Os demais tratamentos também, o uso de antidepressivo, o uso de ansiolítico, as outras estratégias também são voltadas muito mais para a questão dos sintomas do que para a possível atuação numa via ou numa causa etiológica para o autismo, né? Então, assim, os estudos com ocitocinas, eles começaram com animais, então você começou a utilizar ocitocina em animais e você começou a verificar que o uso da ocitocina aumentava muito o comportamento social desse animal. Ele aumentava tanto a busca pelo outro animal, quanto o contato, o tempo de contato, a interação com outro animal, né? Você melhorava muito a questão do comportamento social desse animal. E outra questão também, quando você utilizava um antagonista da ocitocina, ou seja, alguma coisa que bloqueava a ação da ocitocina na célula, você induzia naquele animalzinho um comportamento autista, né? Aquele animal começava a ficar recluso, começava a ficar isolado, né? Então aí que começaram as primeiras evidências em relação a isso. Aí você começou a verificar já em pessoas, né? A partir de estudos de proteínas e a partir de estudos genéticos em relação às vias e mecanismos da ocitocina, que a via da ocitocina nos pacientes autistas, ela tem uma regulação anormal, né? Ela não tem seu funcionamento de modo regular.
E hoje está sendo estudada essa via, tanto da parte genética quanto das proteínas efetoras desse tipo de via, para ver que se a gente consegue mapear com mais clareza. Fora isso, nos estudos clínicos que já tem, eu vou estar expondo isso no quarto vídeo, já vem demonstrando um grande benefício, né, um benefício considerável do uso de ocitocina no paciente autista, né? Só para deixar claro, a gente já sabe que a via da ocitocina está anormal no autismo, porém, pelo quadro do autismo ser muito heterogêneo, ser muito variado, a gente não pode afirmar que essa é a única via, que esse é o único hormônio envolvido, logicamente, né? Por quê? Porque, como eu falei, o quadro ele tem uma heterogeneidade de alterações, tanto comportamentais, quanto verbais, quanto motoras, muito grande para ser explicada por uma única via. Tudo bem, pessoal? Era isso, era o panorama geral que eu queria estar explicando para vocês. Então, hoje eu acabei falando, né? A importância da ocitocina, como que ela foi pensada, que ela poderia ter um papel no autismo e se tem ou não já realizados estudos clínicos em relação ao uso da ocitocina em pacientes autistas. Então acompanhem a série, eu vou estar discorrendo isso com mais tranquilidade para estar dando uma segurança para vocês poderem estar pesquisando. Eu vou estar colocando tudo aqui na descrição, no blog, assim, da medida do possível, para vocês poderem estar pesquisando e estar tirando suas próprias conclusões em relação a isso. Tudo bem, pessoal?